Porque para mim tenho por certo que as aflições deste tempo presente não são para comparar com a glória que em nós há de ser revelada. Eu tomo para nossa meditação nesta manhã a escritura que se encontra em Romanos capítulo 8, verso 18. Existe uma mensagem do profeta desta era, William Branham, que traz uma lucidez tremenda sobre as aflições que passamos aqui nesta vida, nesta terra. Porque existe um senso comum de que a Bíblia serve para nos trazer prazeres, vitórias, conquistas e salvação, o que é bem verdade. Porque Deus quer que a gente tenha vitórias, e para haver vitórias tem que haver lutas. Porém, existe um outro lado que é muito desconsiderado, ignorado. Existe um outro lado que poucas pessoas entendem. Que existem muitas aflições e sofrimentos aqui que não são meramente para que tenhamos uma vitória humana, transitória, passageira. Mas existem lutas, sofrimentos, angústias, tribulações que passamos aqui que são para a nossa glória eterna. O que eu quero mostrar é que existem coisas que não são tão óbvias à visão e o raciocínio meramente humano, como aquele menino que nasceu cego e os apóstolos perguntaram por que ele nasceu cego. Por que ele é cego? Quem pecou? Foi ele ou os pais dele? Jesus disse, nem ele nem os pais dele, mas ele é cego para que a glória de Deus se revele nele. E Jesus foi e o curou. Então, existe algo mais profundo do que o nosso mero conhecimento humano. E é sobre isso que eu quero falar. Então, às vezes, a gente olha o nosso sofrimento aqui e não entende o porquê, nem para quê. Mas vamos analisar um pouco a Bíblia, que a Bíblia, ela sempre nos dá uma orientação correta, uma elucidação, um amadurecimento e compreensão que vai além da mente humana. Como eu sempre digo, eu já li muitos livros bons, tudo bem, mas nada, nenhum livro se compare com a Bíblia. Se você me perguntar, Pastor Edson, você me indica algum livro para ler? Eu diria que eu indico apenas 66. Eu indico apenas 66 livros. Nem mais, nem menos. Claro, se você conhece a Bíblia, você sabe que a Bíblia é composta de 66 livros. E são apenas esses que eu indico. Não estou desmerecendo todos os outros livros que existem na vida. Não é isso não. Eu acho assim que os livros terrenos, eles servem apenas para você conquistar alguma posição terrena. Então tem os livros de química, física, biologia. Se você vai ser médico, você não vai se tornar médico lendo a Bíblia. Para você se tornar médico, você tem que estudar livros de medicina. E então, você deve consumir os livros que vão te tornar um bom profissional na sua área. Então, para mim, os livros só servem nisso daí, para te capacitarem a viver uma vida humana. Só serve para cá. Mas nunca devemos perder de vista que nós estamos aqui apenas de passagem
E o ser humano ele se envolve tanto com os livros que vão trazer apenas conforto terreno e esquecem de estudar aquele livro que vai nos dar um conforto eterno. Então, o ser humano é o tal animal que consegue fechar os olhos para uma eternidade de gozo, despreza uma eternidade de gozo. Eu não estou falando de 1 bilhão, 1 trilhão de anos, não, estou falando de uma eternidade. O ser humano consegue desprezar uma eternidade de gozo e devotar toda a sua vida para 30 anos de alguns prazeres aqui nessa terra. Quem vai entender o ser humano? Mas vamos voltar para o nosso assunto. Eu li esta mensagem, na verdade eu escutei, eu muito mais escuto do que leio. A mensagem que o irmão Brana pregou, o título é mais ou menos Memoriais do Tempo, algo assim. Em que ele nos traz uma lucidez, um entendimento que escapa à mentalidade comum. Deus está criando os seus troféus aqui. E cada homem que passou pelo que passou, que sofreu o que sofreu, na verdade, aquela pessoa estava sendo lapidada, ela estava se tornando um troféu para a glória de Deus. A mentalidade de Deus não é tão curta, limitada como a nossa, que só pensamos e enxergamos esta vida aqui. Às vezes nós queremos fazer da Bíblia, das promessas divinas, apenas uma ferramenta para manipular, lapidar a vida ao nosso bel prazer humano, terreno, efêmero, passageiro. Mas Deus mostra que a sua visão é infinitamente maior. Então, Paulo não usou a Bíblia para lhe trazer uma vida confortável, de prazeres efêmeros e passageiros, não. Paulo foi o homem que ele se devotou à eternidade. Aqui na terra, sua vida foi sofrida. Mas você tem ideia do que é Paulo aos olhos de Deus? E assim como será por toda a eternidade? Paulo é um galardão, é um troféu de Deus. Então, o profeta fala nessa mensagem que Deus testa cada homem, cada mulher. Cada homem, cada mulher é testado em cada canto, cada fresta do seu espírito, da sua natureza, da sua personalidade. E nós somos testados em cada canto. E nós vamos chegar lá, nós vamos herdar a coroa da vida, nós vamos nos assentar no trono. Mas, meu irmão, minha irmã, não pense que você vai chegar lá sem ser testado, sem ser apertado. Cada parafuso tem que ser apertado e ver se não espana a rosca. Tem muito parafusinho aí de alumínio que não vai aguentar o arroxo, vai espanar a rosca e não vai entrar lá. Então, pense em José. José, ele foi testado, provado. A Bíblia não fala quantos anos ele permaneceu na prisão. Eu não sei quantos anos José permaneceu na prisão. Eu sei quantos anos ele ficou na prisão depois que ele interpretou o sonho do copeiro e do padeiro. Foram mais 2 anos. Só depois que ele interpretou o sonho do copeiro e do padeiro. E antes que o copeiro e o padeiro chegassem lá, quantos anos José havia permanecido na prisão? Eu não sei, você sabe? Eu não sei. Mas José foi
José foi acochado, foi apertado, E agora pensa o que José significa para Deus. Pensa em Daniel, o que ele passou ali. A Bíblia não relata o que Daniel passou. A Bíblia não relata o que Sadraque, Mesaque e Abednego passou. Relata apenas de Sadraque, Mesaque e Abednego quando eles foram jogados na fornalha. Mas você acha que foi só aquilo? A Bíblia relata a Daniel ser jogado na cova dos leões. Mas você pensa que foi só aquilo? Você tem ideia do que Moisés passou? 40 anos ali guiando aquele povo rebelde. Tem ideia do que Moisés enfrentou? Você tem ideia do que custou a Jó se tornar um troféu de Deus? Deus tem, a eternidade de Deus será riquíssima. Olha, Deus, ele é arquimultibilionário. E a estante de Deus, se eu poderia dizer assim, a estante de Deus está cheia de troféus, que são os deleites de Deus. Os deleites de Deus são troféus. Criança gosta de sorvete, adulto gosta de dinheiro. Deus gosta dos seus troféus que Ele conquistou. Ele veio aqui, se fez carne, pagou um altíssimo preço para ter esses seus troféus na sua estante. Então Jó, que grande troféu é Jó para Deus. Que grande troféu é cada um daqueles heróis da fé que Paulo disse: faltar-me-ia tempo para falar de Baraque, de Jefté, de Sansão. Quem foi Naum? Quem foi Amós? Quem foi Jeremias, Malaquias? Quem foi Enoque? E Noé? Eu gosto tanto da escritura de Gênesis 6:8. Porém, Noé agradou a Deus. Então, o que eles sofreram, a forma como eles foram testados, provados, jogados na fornalha, o calor ardente da prova, da perseguição, moldou em cada um deles, fez de cada um deles um troféu da glória de Deus. Agora nós estamos no calor da era de Laodiceia, um tempo que a Bíblia disse que haveria uma angústia como nunca houve em toda a terra. Estamos vivendo esse tempo agora. Tantas pessoas com ansiedade, melancolia, tensão, pressão, frustração. Quando o sofrimento agora não é físico, o sofrimento agora é mental, é no espírito. Porém, toda essa angústia, toda esta labuta, toda esta aflição está fazendo de nós troféus da glória de Deus. E um dia nós entraremos lá. Eu quero conhecer Paulo, foi um grande herói, e tantos outros. Sansão, Daniel, Daniel, apóstolo São Paulo. Mas e você? Você não sabe, mas você é um grande herói. Você é uma grande heroína, que você está vencendo hoje 200 milhões de demônios a mais do que os nossos irmãos venceram. E se eles souberem que nós vencemos isso, 200 milhões de demônios a mais do que eles venceram, eu tenho certeza que eles vão querer conhecer a você. Pensa, nenhum deles teve que vencer a internet. Nenhum deles teve habilidade espiritual para lidar com isso. E você é esse grande herói, essa grande heroína, que não permite que os prazeres, os encantamentos deste mundo te afastem de Deus.
Você é um grande troféu de Deus. Então, tudo bem, eu sei que você não é perfeito, mas Deus nunca quis que você fosse perfeito. Porque se você fosse perfeito, Ele não precisaria morrer na cruz por você. Você é aquilo que Ele pretendeu que você fosse. Você é a pessoa que Ele amou, que Ele elegeu, que Ele predestinou. Seja feliz, porque apesar das suas falhas, dos seus erros, Ele te ama. E você é, nesta era de Laodiceia, um grande troféu que estará na eternidade de Deus. Espero ter te ajudado. Deus te abençoe.